questão número 24 da Unesp. A sequência de configuração iniciada a seguir dá origem a um fractal obtido em estágios da seguinte maneira: I começa com um quadrado de lado 1. No estágio 0 e II, o estágio n mais 1 é obtido a partir do estágio n, dividindo-se cada lado em 3 partes iguais e construindo externamente sobre cada parte central um quadrado e suprimindo-se então a parte central. Um quadrado. Bom, com base nessa descrição, o perímetro da figura à direita refere-se ao estágio de número 2. Então ele quer o perímetro dessa figura aqui. Para chegar no perímetro dessa figura, vamos passar pelo estágio 1, aí depois a gente vai para o estágio 2. Veja só. Inicialmente nós temos 4 lados com medida 1. É o que ele diz aqui, ó. Quadrado de lado 1. 4 lados medindo 1. Mas aí ocorre a primeira divisão, e quando vai dividindo os lados aqui, ó, em 3 partes iguais, como ele falou, e construindo aqui um quadrado aberto, né? E um trilátero aberto, né? Então, você tem aí um terço de 1. Cada pedacinho desse corresponde a um terço de 1. Foi dividido o lado 1 em 3 partes iguais. Então, um terço de 1 é um terço mesmo. Aí, você vai ter que os 4 lados desse quadrado começaram a aparecer 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, ó, tinha um lado. Nesse lado aqui, agora você tem 5 lados, ó. E esses 5 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, e cada um dos 4 lados, onde vai ocorrer 5 lados, cada lado desse mede um terço. Aí você nota a evolução, como ocorre. Porque é o seguinte, agora em cada lado desse, ó, vai ocorrer a mesma coisa. Então, aqui media um terço. Agora, esse ladozinho que vai aparecer aqui, ó, mede um terço de um terço, mede um nono. Vai ocorrer uma nova divisão, mas vai seguir o mesmo parâmetro. Você veja que agora a gente tem 20 lados. 4 lados, em cada um dos 4 lados apareceram 5. Então, 4 vezes 5, 20. Agora, em cada um desses 20 lados, ó, vai aparecer 5 faces, 5 lados, né? E cada um desses 20 lados aparecendo 5 lados em cada um dos 20, vai dar 100. 100 que mede um nono. Cada ladinho desse medindo um nono. Então é só você notar como que ocorreu daqui para cá. Ver que um lado virou 5. No entanto, cada um dos 5 que ocorrem tem um terço da medida do lado original. 4 lados aparecendo 5 dá um total de 20. Agora você tem 20 lados. Em cada um desses 20 lados aparecem 5. Então vai ter um total de 100 lados na figura. E os 100 lados vai medir um terço de um terço. Que antes media um terço, agora é um terço de um terço, que dá um nono. Então são 100 lados medindo um nono, que dá a alternativa B, 100 nonos. Mas a gente pode até extrapolar um pouco, veja só. A figura A0, ó, são 4 lados que mede 1. A figura A1 são 4 lados, em cada um dos 4 lados aparece 5, e cada um deles medindo um terço do original. Aí depois na figura 2, são 4 lados vezes 5 vezes 5 de novo, porque são 20 lados. Em cada um dos 20 lados aparece 5, mas agora mede um terço de um terço, né?
A partir daí a gente consegue uma fórmula, ó. A gente nota que a fórmula é assim, ó, 4 vezes 5 terços elevado a n, a fórmula geral do perímetro do enésimo termo, considerando que A0 é igual a 4. Você vê que a razão dessa PG é 5 terços, ó. É 5 terços, mas a fórmula dessa PG não seria assim não. Aqui você colocaria n menos 1, né? Porque a gente começa a contar do A1. Aqui começou a contar do A0. Então tá aí, essa é a fórmula do perímetro do enésimo termo. Questão número 24 da Unesp.